que está sendo muito prazeroso você estar contando essas historinhas, porque Sim. alguns colegas que eu tenho trazido aqui, alguns amigos guarulhenses ou não, Sim. vêm contar a história aqui, são pessoas humildes como você, como Sim. eu, tiveram muita dificuldade naquele passado, que nós não tínhamos nada, nossos pais tinham muita dificuldade, Sim. e nós acabamos vencendo, chegando onde chegamos, Sim, com é muita verdade, luta, com né? muita luta. Então essa humildade que é peculiar de todos que eu tenho trazido aqui, né? E o meu querido diretor Nelsinho Leite aqui é testemunha. Sim. É muito prazeroso ver que as pessoas que vêm aqui foram pessoas humildes, pessoas que estão ainda lutando. Sim. Né? Então, o que eu tenho em comum com você é exatamente isso. Por exemplo, quando você falou das crianças dormirem num quarto, outra no outro, no outro, aconteceu a mesma coisa. Nós em casa, não sei Sim, se você sabe, eu sei que tem bastante. é 11. 11? É 11. Então, Ganhou de mamãe. Então as irmãs num quarto, os irmãos no outro, ou melhor, papai e mamãe no outro e os meninos no sofá da sala. E assim foi por um bom tempo. Eu fui ter cama minha, dormindo sozinho, acho que eu devia ter uns 18 anos. Doutor, eu nem tive a minha, sabe por quê? Porque quando eu fui dormir sozinha, eu casei. Aí pronto, tive que dividir com alguém. Hoje eu tenho uma cama só minha. Maravilha. E com relação a essa educação, né, de não pega, Não tal, pega, a mamãe, isso. a gente ia nas festas, ia nas casas dos parentes e tal. Sim. A mamãe falava, não saia daí e não pegue nada enquanto você não oferecerem para você. Sim, e só Não o olhar, mexa em nada. né? E olhava pra gente, como você fala, aquele olharzinho Não, já isso meio era... assim, a gente já ficava quietinho. E outro detalhe importante, quer dizer, presentes, por exemplo, lá em casa, ninguém quase ganhava, era Imagina muita 11. gente. Então eu me satisfazia brincando com os brinquedos dos meus amigos, quando ia na casa deles. Sim. Natal, essa época e tal, eu ia na casa deles e me esbaldava com os brinquedos, porque eles ganhavam muito, né? Sim, sim. Eu me contentava, não precisava ter para mim. Eu tinha com eles, a gente Com eles já brincava tava bom. no coletivo e tal. E com relação a querer comer, então, quando a gente ia nessas festinhas aí e tal, a gente, quando era autorizado a comer, eu era o que comia mais. Mas tinha que aproveitar. Mas eu comia tanto, mas tanto, tanto, que depois eu passava mal, chegava até o estômago virar. Doutor, Porque... na casa que eu morava, que é essa casa da minha avó, né? É. Então, como nós morávamos sempre, muita gente era minha avó, uma tia minha solteira, que ajudou a minha mãe a criar a gente, já falecida também, e a minha mãe com o meu pai, então a gente morava, a casa da minha avó era uma casa muito grande, é grande até hoje, mas acabou vendendo por conta de, depois que meus avós faleceram, vendeu. Sim. Ela tinha 9 filhos, e aí acabou vendendo o imóvel, mas era uma casa muito boa, tinha 1000 metros quadrados, nós tínhamos pé de abacate, chácara, né? Era uma chácara, nós tínhamos pé de abacate, pé de manga, Que pé gostoso, de pêssego, que gostoso. pé de jabuticaba, então nós fazíamos o quê? Galinha. Galinha, a gente pegava o ovo ali, hoje eu não como ovo, doutor, mas acho que eu comi demais quando era criança, acho que é por isso, hoje eu me dou no privilégio de não querer comer, porque eu acho que eu enjoei a vida inteira quase, tipo comendo, mas a galinha acabava de botar, a gente quebrava o ovinho assim, jogava sal e tomava. Olha que legal. Então a gente brincava, a planta, subia no pé para pegar fruta, abacate, pêssego, amora, jabuticaba. Do meu pé de laranja lima. Nossa, mas era muito bom. Mas também, doutor, tinha uma outra parte, né? Porque se a gente fizesse uma arte, minha mãe sempre foi muito severa com a gente. Os nossos pais eram. Aí minha mãe falava assim, você está vendo aquele pessegueiro lá, eu vou pegar uma varinha. Minha mãe não precisava, ela não batia, mas ela ia lá, descia no quintal, pegava a varinha, tirava com toda a paciência do mundo, folhinha por folhinha, limpava a varetinha assim e só mostrava pra gente. A gente, ó, saía todo mundo correndo, ficavam 6, tudo bonzinho. Vamos voltar lá pro direito, né? Que Sim. você pegou gosto quando você trabalhava lá. Quando trabalhava na CEISA, que eu fui né? ser secretária depois. E aí você passou então a fazer o direito aqui mesmo, na Sim, cidade. sim. Só que antes de fazer o direito, doutor, eu fiz o seguinte, eu digo que eu estudava, estava no primeiro colegial, aí eu conheci o meu ex-marido, nosso querido professor Heraldo, com quem eu tive o prazer de ter uma vida praticamente, vivemos 20 anos entre namoro... é verdadeiro porque ele já declarou aqui. Entre namoro e casamento, nós somos casados 18 anos e namoramos 2 anos, então são 20 anos de relacionamento, né? E eu conheci, ele foi o meu primeiro namorado. Ai, que bacana. Ele foi meu primeiro namorado e nós casamos, e eu digo, e eu
acabei por fazer o sentido inverso. Eu brinco, eu digo, eu era muito espertinha, muito... vivia, tipo, sempre agitando tudo. O que eu fiz? Eu fiz o sentido inverso da vida. Eu primeiro casei, tive filho, para depois voltar a estudar. Então, eu tive as minhas 2 filhas. Eu fui mãe aos 18 anos, doutor. Puxa vida, bem eu fui mãe aos 18 anos. Casei. Então, quando nós casamos, quando nós nos separamos, a minha filha mais velha tinha 18 anos, exatamente. Interessante. 18 anos a minha filha tinha e a mais nova, diga-se de 14. passagem, 2 belas moças, né? Olha, doutor, elas são lindíssimas. Não é porque são minhas, mas são maravilhosas. O Heraldo é apaixonado por elas. Por elas, e eu também. Eu digo, elas são a razão da minha vida. Eu digo, são os maiores tesouros que eu conquistei. E os netinhos agora também. E tenho 2 netos que é a coisa mais linda. Eu tenho o Luca e o Valentino. A Bruna, a nossa filha mais jovem, né, a mais nova. Então, quando eu casei, a Bruna. Eu com 22 anos eu já tinha 2 filhas, doutor. Ai, que bacana. Quando eu fui estudar, eu esperei a minha filha ficar um pouquinho maiorzinha. Quando ela tinha 3 aninhos, eu ingressei em 1990. Eu prestei o vestibular no final do ano de 89. E em 90 passei na UNG, na Universidade de Guarulhos, para fazer o curso de Direito. Porque o Heraldo já fazia, ele entrou em 87. No ano que a minha filha nasceu, ele entrou na faculdade. Maravilha. Ele é da 1ª turma de Direito. Ele falou. E eu sou da 4ª turma de Direito. E aí ele comentava, chegava em casa e falava, e eu fui, aí aquela paixão foi despertando pelo Direito. E aí eu comecei a trabalhar com ele, a fazer isso. Mas assim, as minhas filhas me acompanharam em tudo. Eu ia fazer faculdade, todos os meus professores conhecem minhas filhas, porque eu as levava, não tinha com quem deixar. Bacana. Eu sentava aqui, uma aqui, uma aqui. Uma de cada lado. Uma de 4 e uma de noite, 6. Né? Não, de manhã. Primeiro eu estudei de manhã. Tá. Na realidade, na época, o nosso diretor era o Dr. Paulo Rolim Rosa. Meu Deus, Paulo Rolim Rosa. Muito gente boa. E aí eu chegava pro Dr. Paulo e falava para ele assim, preciso estudar de manhã. Aí eu estudava de manhã. Eu dizia assim para ele, agora eu tenho que ir para a noite. Eu fazia um semestre de manhã, o outro semestre à noite, porque eu tinha que adequar a minha vida a ver. Então eu dependia de alguém cuidar das minhas filhas. Então naquela época não tinha creche, não tinha nada dessas coisas. Não deixava em creche, não deixava escolinha, nada. E aí elas eram pequenininhas, ainda não tinham idade. Uma tinha 6 e a outra tinha 2. Tudo, né? Superei tudo de boa, levava e andei com as minhas filhas para todo lado. E depois eu coloquei na escolinha, inclusive elas estudaram aqui nessa rua. As minhas filhas estudaram aqui em cima na Escola Maranata, que é uma escola adventista. Sim, sim. Estudaram do 1º ao 3º colegial. Sim. Na Escola Maranata aqui, depois eu mudei para Vila Galvão. Aí elas passaram a estudar lá na Vila Galvão. Lá tem. Mas muito boa, elas estudaram aqui, de uma excelente formação. Mas eu levava-as comigo e aí comecei a fazer a faculdade em 1990. Então, eu conheço todos os alunos dessa 4ª turma, porque eu estudei na MA, na MB, quer dizer, manhã A, manhã B, NA e NB. Eu estudei em todas as turmas, estudei com todos. Estudei com o nosso saudoso Ivon Ribeiro. O Ivon Ribeiro foi da minha turma. Uma das épocas em que eu... Deixou cedo. Eu participei de uma comissão com ele na OAB. Que era da Segurança Pública? Isso. Eu lembro. Era o Fórum de Segurança Pública. Fórum de Segurança Pública, lembro. E depois, lamentavelmente, foi extinto. Foi extinto. Então, e aí comecei... Aí eu doutor, tem algumas coisas que... Você lembra disso, né? lembro. Então, eu estudei de 90 até 94, que eu me formei, né? E depois, desde 90, nunca mais parei de ficar ligada nessa área do direito e é uma coisa que eu tenho uma paixão muito grande. Doutora, é o seguinte, eu vou